Pessoal, chegamos ao nosso 12º encontro, que infelizmente é o último. Eu queria, em primeiro lugar, antes de fazer o encerramento do curso, agradecer profundamente o interesse de vocês por essas nossas atividades, essas aulas, esses encontros, os encontros com os mais diversos profissionais da área cultural, sobretudo aqueles que acabam tendo uma interface mais direta com a minha atividade, a minha experiência profissional, que são aqueles que estão nos bastidores da organização do mercado cultural, quando se fala em exposições de artes visuais, que é a área que eu me dediquei e me dedico há mais de 40 anos. Queria também agradecer a oportunidade de ter tido esses encontros com vocês, agradecer as perguntas que foram feitas. Eu sei que algumas não foram respondidas ou foram respondidas no decorrer dos encontros. Então, mais uma vez, eu gostaria de dizer que eu estou absolutamente à disposição daquilo que vocês precisarem, das dúvidas que vocês tiveram. Claro que vocês podem, como fizemos em todas as nossas aulas desse curso, fazer perguntas no chat, para que a gente possa ter as nossas últimas interações, que eu não diria que são as últimas interações, porque eu desejo, do fundo da minha alma, que tenhamos a oportunidade de novos encontros, novos cursos, que tenhamos a possibilidade, tão logo seja possível, que esses cursos e esses encontros sejam presenciais, que nós tenhamos a oportunidade de conversar ao vivo, a cores, presencialmente, para que possamos juntos desmembrar assuntos, adensar assuntos, trocar experiências. Espero também que todos os temas que foram abordados nesse curso sejam para vocês a possibilidade de multiplicar conhecimentos, adicionar novos conhecimentos e vocês entenderem um pouco desta engrenagem que eu tanto falo, que é uma engrenagem que não fica aparente como processo para as pessoas que visitam produtos culturais, projetos culturais no momento das suas realizações, mas que são bastidores e profissionais e agentes do mercado cultural, do sistema da cultura, que estão absolutamente empenhados o tempo todo para executar o melhor projeto e que esse projeto possa chegar a público, garantir a fruição do público e, mais do que tudo, a transformação do público. É com muita alegria sempre que nós percebemos que muitas vezes as pessoas saem transformadas de uma exposição, que as propostas e proposições que são feitas por um projeto cultural acabam gerando reflexões, e das reflexões, modificações, atualizações e transformações na maneira que nós entendemos a cultura, entendemos o papel da cultura, que é fundamental sempre. Então, eu espero que começaram com o papel estratégico do produtor, e eu, de uma certa maneira, acabei me concentrando nesse sistema e nesse mercado cultural, na figura do produtor, que desenvolve atividades para uma exposição, mas que, na verdade, são produtores que acabam tendo todo o repertório, toda a robustez para fazer qualquer tipo de projeto. O produtor sempre está numa atitude proativa a serviço de um projeto, e no nosso caso, um projeto cultural. Então, o nosso mercado cultural, ele acaba sendo movimentado, ele acaba tendo uma composição, uma fluidez, que nada mais são do que a soma da contribuição e do papel profissional de todos esses agentes que fazem parte de um processo que culmina com o resultado final de um projeto. Então, quando comecei o curso, eu achei que era muito interessante que vocês pudessem, comigo, começar um curso pelos olhos e pela atuação do produtor cultural, entendendo esse papel estratégico de interface dos tais 360 graus, para que vocês pudessem ter um pouco
a noção da estrutura do mercado cultural e do sistema da cultura, de que forma as atividades vão se engendrando, vão entrando em execução, a relação entre os agentes deste sistema da cultura, deste mercado cultural. Então, eu espero que tenha sido, assim como eu imaginei que fosse, algo bastante produtivo para ser a nossa porta de entrada para o nosso querido curso de mercado cultural, produção cultural e sistema da cultura. Claro que na hora que a gente começa a falar de um mercado cultural, nada mais justo que comecemos pela elaboração de projetos culturais, e que foi exatamente a nossa segunda aula. Eu desvendei, de uma certa maneira, alguns pontos que eu julguei fundamentais da elaboração de projetos, da maneira como eu costumo trabalhar. Não é a única forma, mas eu achei que um depoimento daquilo que eu julgo importante no momento da elaboração de um projeto cultural tenha sido útil para vocês. Até porque vocês devem se lembrar que muito do que foi dito na elaboração do projeto começa por uma análise desse mercado cultural, da pertinência, né, quer dizer, do projeto que está sendo proposto por cada um de nós. Então, eu imagino que isso tenha sido também um conteúdo elucidativo para vocês, e que vocês possam fazer uso disso sempre que necessário. E aí eu fui, de uma certa maneira, desvendando o processo, considerando uma certa cronologia, quais são os agentes que vão entrando nesse processo e de que maneira eles vão interagindo com outros tantos que passam a ser necessários ao longo deste mesmo processo. Então, eu comecei pela curadoria, pelo conceito de uma exposição, pelo agente curador de uma exposição, qual o seu papel, qual a sua importância, o pontapé inicial de um projeto que já foi elaborado e que já está, de uma certa maneira, localizado nesse sistema da cultura. Então, conversamos sobre a figura do curador. Também conversamos, logo na sequência, com arquitetos, para dizer de que maneira um conceito curatorial acaba sendo transposto para um espaço físico. E se nós estamos falando de bens culturais, de exposições de artes visuais, nada mais justo chamar, na sequência, o tema museologia, qual é o papel da museologia e da conservação. E aí mais agentes vão entrando neste processo. Se nós já fizemos a curadoria, já fizemos o projeto arquitetônico, com toda a supervisão e todo o cuidado da área da conservação e da museologia, eu passei a falar sobre a vestimenta gráfica, sobre o projeto de comunicação para uma exposição. Então, também tivemos a oportunidade de conversar sobre comunicação visual. No momento em que eu passei a falar de exposições, eu achei que seria uma contribuição, porque é algo que nós temos conversado muito há anos, é falar sobre uma exposição que une arte e tecnologia. Né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de falar em alguns encontros de exposições mais tradicionais, exposições que trazem a apresentação de bens culturais, de obras físicas, sejam elas por empréstimo, sejam elas por comissionamento, sejam elas por adaptações de obras pré-existentes, mas eu achei que talvez fosse uma oportunidade de compartilhar com vocês, e de uma certa maneira de eu aprender também na interface com os profissionais, versar sobre exposições tecnológicas, que unem arte e tecnologia. Tecnologia como meio ou como obra, e não como espetáculo, porque eu acho que fica uma discussão a ser desenvolvida ainda por todos nós, mas que são discussões fundamentais para que a gente consiga dar esse passo na direção das novas mídias e das novas tecnologias a serviço dos espaços e das obras artísticas. Sem dúvida nenhuma, na sequência, fez-se fundamental falar sobre duas áreas que são absolutamente pertinentes, necessárias e que estão em franca atividade, em franco desenvolvimento, que é exatamente pensar na mediação
desses conteúdos expositivos, artísticos com o público, e mais do que isso, quando nós falamos de público, como nós podemos garantir cada vez mais acesso ilimitado de todos os diversos públicos que podem vivenciar o espaço e o conteúdo artísticos. Então, nós falamos de ação educativa e nós falamos de acessibilidade. Acessibilidade, se vocês bem se recordam, não necessariamente a acessibilidade física, mas a acessibilidade de conteúdo. Como nós podemos ampliar os públicos que possam usufruir, possam ter uma experiência de qualidade a partir, interagindo com conteúdos artísticos e conteúdos expositivos. Aí eu fiz, na verdade, uma interlocução com uma área que é super importante e que aí é bem bastidor também, que é a área logística. Como é que nós fazemos um bem cultural chegar ao espaço expositivo? Como desvendar, de uma certa maneira, o processo pelo qual uma obra de arte passa desde a sua origem, desde o seu local, desde a sua coleção até o espaço expositivo e, claro, fazendo também o caminho inverso ao final da exposição, quais são os procedimentos para retornar essa obra, esse bem cultural para a sua coleção. E aí pensando não só no plano nacional, mas também tentando dar para vocês alguns conteúdos e algumas informações preciosas quando pensamos no plano internacional, de exposições que são organizadas com bens brasileiros no exterior ou coleções e patrimônio estrangeiro quando trazido para território nacional. E, sem dúvida nenhuma, isso tudo pensando na preservação dos bens culturais. E quando falamos em preservação, para além da museologia, claro, nós também estamos falando de como nós devemos agir para garantir o seguro de obras de arte, o seguro de patrimônio cultural, de patrimônio artístico. E daí falamos, né, quer dizer, necessariamente de um tema que é fundamental e que é o balizador de todo o processo pelo qual um projeto cultural passa, independentemente da sua linguagem, da sua área, que é a administração dos projetos culturais. Então, eu acho que foi fundamental desvendar um pouco como é esse processo de administração, que não necessariamente incide só na administração financeira, mas também mostrar para vocês todas as interfaces que acabam sendo de natureza realmente administrativa ou a interface com questões jurídicas que também são fundamentais e que devem estar presentes em todo o processo de organização, realização, produção, execução de um projeto cultural e, neste caso, também adotei como critério falar especificamente de exposições de arte, mas vocês podem transpor esses conteúdos, alargar esses conteúdos, aplicar esses conteúdos para outras áreas e outros gêneros de projetos, como, por exemplo, teatral, projeto musical, projeto editorial. Os raciocínios são muito parecidos, embora eu tenha me fixado em algumas especificidades. Então, eu aproveito também para agradecer os profissionais que apareceram para vocês, mas os profissionais que estiveram nos bastidores desse curso e que foram fundamentais para que a gente pudesse chegar nesse momento que estamos, que é a finalização desse curso. Então, eu gostaria de agradecer Eduardo Toni Raeli, Rodrigo Primo, Antônio Curti, Pedro Mendes da Rocha e Brígida Garrido, Denise Mota, Ana Carolina Curti Sanches, Felipe Stutman, José de Souza Ferreira da Silva, Arthur Benedetti, Ricardo Mink, João Luiz Calmon e todos os que estão por trás dessa tela e que me ajudaram profundamente na execução e no desenvolvimento desse curso. Desde pesquisas que foram feitas, apresentações que foram elaboradas, todo o processo de inscrição, todo o contato com vocês. Então, é uma equipe que eu agradeço profundamente, que foram produtores
junto comigo e junto com todos os produtores e profissionais responsáveis pela execução desse curso. Espero, de verdade, que todos os assuntos que nós tratamos aqui tenham sido para vocês matéria-prima e também dado para vocês o desejo de pensar na área da cultura, de promover cultura, de organizar projetos culturais e de atuar cada vez mais na área da cultura. Eu não tenho a menor dúvida que não tem qualquer possibilidade de viver sem cultura, sem ações que nos coloquem no centro da reflexão da cultura, e sempre pensando cultura como um processo de educação também, não é? Quer dizer, são gêmeas, são áreas gêmeas, cultura e educação. Somos todos, como eu já tive a oportunidade de destacar ao longo do curso, somos todos seres culturais. Nós promovemos, fazemos cultura o tempo todo. Língua é cultura, costume é cultura, tudo aquilo que nós nos relacionamos, com certeza é cultura. E eu acho, sobretudo, nesse momento que estamos vivendo da pandemia, que nos leva a esse curso online, sem dúvida nenhuma, esse período todo em que estamos mergulhados nessa situação pandêmica, que é um desafio para todos nós, para todos, e eu diria um desafio planetário, eu tenho certeza que vocês conseguiram perceber, assim como diversos públicos, que a cultura é fundamental para alimentar a alma, e eu tenho certeza que foram as ações culturais, os produtos culturais, os projetos culturais, que tivemos todos a oportunidade de conhecer e de vivenciar, mesmo que mediados pela tecnologia, em formato digital, em formato de lives, de cursos, de palestras, e nós vimos muitas ao longo desse tempo, mas também a programação de cinema, a programação de shows. Eu acho que a cultura nos alimentou e nos deu a chance, definitivamente, de suportar esse momento tão difícil pelo qual estamos todos passando. E veio uma primeira pergunta. Se já está programado um segundo curso. Eu sempre tenho programado cursos, porque eu acho que o papel de quem adquiriu tanta experiência ao longo de tantos anos, nada mais é do que democratizar, dar acesso, compartilhar, somar, discutir. Eu acho que quanto mais oportunidades temos de discutir a cultura, de colaborar para a organização da cultura, né? Desvendar essa grande engrenagem que movimenta a área cultural, o mercado cultural e o sistema cultural, fazer tudo isso sempre é hora. Sempre eu estou disponível, disposta. Eu acho que quando nós fazemos cursos na qualidade de professores, inevitavelmente, nós estamos aprendendo muito também, porque é necessário mergulhar nos conteúdos, mergulhar nas experiências, e cada vez que cada um de nós faz isso, com certeza, nós descobrimos questões que foram fundamentais e que talvez não tivéssemos dado tanta importância naquele momento. Eu acho que todo o processo de análise, de avaliação do que fizemos, resulta sempre em conhecimento. Em conhecimentos novos, em matéria-prima para novos projetos, novas proposições. Então, eu tenho um grande interesse, a grande intenção e um enorme desejo de repetir cursos online enquanto eles tiverem que ser online, ou mesmo quando deixarmos de viver exclusivamente em plataformas online, que eles possam ser presenciais e também em formato online. Porque, como eu tive a oportunidade de comentar com vocês, muitas vezes o presencial nos dá qualidades de desenvolvimento das atividades, mas o online também nos dá, porque também tem alcances, às vezes, maiores. Se nós pensarmos de pessoas que estão aqui nesse momento e que não são necessariamente da cidade, não é verdade? Então, nós temos a oportunidade de fazer esse conteúdo chegar para vocês que não são daqui. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma discussão alargada,
importante, uma formação de plateia, uma capacitação mútua, porque eu também aprendo muito, para atuações na área da cultura. Então, assim, eu tenho intenção, tenho os contatos de vocês, tenho os contatos de quem também não teve oportunidade de participar, mas teve interesse, porque eu acho que o interesse é o que nos move, sem dúvida alguma. A proatividade, o desejo de fazer, o desejo de conhecer cada vez mais. E como eu confessei a vocês já ao longo do curso, eu aprendo a cada projeto, a cada etapa de cada projeto, a cada desafio que me é lançado, eu aprendo. Eu aprendo porque eu vou atrás de conhecimento. Então, eu imagino que para vocês, esse curso talvez tenha tido uma abertura para que vocês pudessem conhecer um pouco mais, conhecer o processo. E como eu costumo brincar, da próxima vez que vocês puderem ir a uma exposição, vejam a ficha técnica e vocês vão reconhecer muitas das atividades e muitos dos agentes que estiveram presentes naquele processo de organização daquela exposição. Vocês vão passar a entender como essa engrenagem funciona, de que forma as coisas vão se compondo, vão se somando até se chegar ao resultado final. Então, essa foi a intenção do curso, compartilhar a partir das minhas experiências profissionais nesses mais de 40 anos, compartilhar com vocês momentos específicos, assuntos que eu achei que fossem assuntos importantes e que dessem abertura para tantos outros assuntos a partir dos selecionados e escolhidos. Infelizmente, não daria para fazer um curso que tendesse ao infinito, até porque, que maravilha a gente não ter falado de determinadas coisas ao longo do processo, porque isso nos dá, sem dúvida nenhuma, a obrigação de ter outros encontros, outros cursos, para que a gente possa abordar assuntos que não foram abordados ou desenvolver assuntos que foram colocados para vocês e que poderiam e que podem e que poderão ser adensados, detalhados, discutidos, para que a gente possa cada vez mais contribuir para a profissionalização da área da cultura no Brasil, que já é extremamente profissional, eu gostaria de repetir por 2 vezes essa constatação de quem está no meio da engrenagem, de quem faz parte dessa engrenagem há muito tempo, que teve a oportunidade de desenvolver atividades em todas as áreas que nós abordamos, conhecer de perto esses universos. Então, eu acho que é um processo fluido, permanente, de aprendizado e de experiências, para que a gente atinja cada vez mais projetos, produtos e resultados fantásticos, que possam ser compartilhados com o público cada vez mais. E pensem, cada um de nós pode ser multiplicador de tudo que foi falado, de tudo que foi compartilhado, de tudo que foi discutido ao longo desse curso e desses 12 encontros. Então, mais uma vez, eu gostaria de realmente agradecer essa troca que tivemos, essa oportunidade de estarmos juntos, para que isso sirva como lição de que sempre esses encontros são positivos, de que sempre há possibilidade de discutir o mundo da cultura, o sistema da cultura, o mercado cultural, nas abordagens políticas, simbólicas, econômicas, porque tudo isso que foi discutido se encaixa perfeitamente bem nas dimensões da cultura e cada vez mais. E ter essa consciência, ter essa possibilidade de discussão é absolutamente fundamental. Então, eu espero, de verdade, que tenha sido uma jornada importante para vocês, como foi para mim, e que tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos muito em breve, e eu vou assumir um compromisso com vocês aqui e agora, de que eu vou pensar no próximo curso e nós vamos dar um passo adiante em todo esse conteúdo, em tudo aquilo que já foi discutido, para que a gente vá criando robustez, a gente vá criando possibilidades e que cada vez mais sejamos proativos e tenhamos consciência de tudo aquilo que é preciso prever, discutir e refletir para
que a cultura seja cada vez mais, uma área fundamental, sem a qual não é possível ter vida. É da condição humana cultura. Então, eu vou terminar esse nosso encontro repetindo que somos todos seres culturais, somos todos produtores de cultura em tudo que fazemos e pensamos, e que assim permaneçamos, e que sigamos em frente em prol da cultura, em prol do sistema da cultura, em prol de todos os artistas, todos os criadores e todos os agentes que fazem parte dessa engrenagem e que são igualmente importantes. Então, muitíssimo obrigada. Fiquem bem, cuidem-se e muito em breve estaremos juntos novamente. Um beijo para todos vocês e para quem mais tiver acesso um dia a esses conteúdos que foram desenvolvidos com muito carinho, com muito afeto e com muita satisfação. Um beijo enorme para vocês. Tchau.